Então, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer com vocês uma aulinha sobre redação, mas nós convidamos todos os alunos, porque como vocês estão estudando os conteúdos de coerência e coesão e elementos de coesão, é uma sequência na parte de construção textual. Então, a gente vai fazer como se fosse um crossover de série, né? Aula de redação com aula de português hoje, tá? Vai ser bem legal, eu preparei alguns slides para mostrar para vocês, e hoje eu que vou fazer a apresentação, a Mirceia vai me ajudando, tá? E o nome da aula é Operadores Argumentativos na Construção do Texto, tá? Nós começamos o ano falando na aula de redação sobre brainstorming, né? Que é aquela tempestade de ideias que a gente faz antes de fazer o texto, é uma produção pré-textual. A gente constrói as ideias gerais em torno do tema, para depois a gente organizar numa estrutura que vai gerar a coluna vertebral do nosso texto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois nós fomos para os tópicos frasais, né? Nos tópicos frasais a gente aprendeu que é a ideia central de um parágrafo, então nós vamos trabalhar formas de você colocar essas ideias principais, e aí a gente colocou para vocês 6 formas diferentes, né? Por alusão histórica, por definição, o conceito, por uma pergunta retórica, e fomos mostrando várias formas de fazer esse tópico frasal. Na semana retrasada, a gente postou para vocês a aulinha de coesão e coerência, para mostrar que coesão é a parte estrutural, e coerência é a parte de sentido, e que nós podemos usar elementos para provocar essa coesão e a coerência no texto. Fomos para a aula de elementos de coesão e coerência nos textos, mostrando já dentro do texto como que funcionam essas estratégias. E aí a gente falou bastante de ambiguidade na aula, né, mostrando para vocês algumas formas de se colocar esses elementos de coesão nos textos. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito dos operadores argumentativos, que são esses elementos de coesão na prática dentro do texto, tanto para unir as sentenças dentro do parágrafo, quanto para unir os parágrafos entre si. Então, o que são os operadores argumentativos? São elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre as diferentes ideias apresentadas. Então, nós temos várias ideias que estão sendo apresentadas dentro de um texto. Nós precisamos manter a coesão e a coerência dentro desse texto, e os operadores argumentativos vão ser as pecinhas que nós vamos utilizar para conectar essas ideias. Mirceia, você quer comentar alguma coisa até aqui? Acabei de levantar a mão, rapidinho. É só para relembrar, para quem não assistiu o vídeo, ou para quem assistiu nos primeiros dias e não lembra direito, a coesão é essa relação estrutural. Então, a gente precisa de marcadores que vai fazer o texto ser um só. Porque quando a gente não tem esses operadores argumentativos, a gente não tem os elementos de coesão, as palavras, as orações, os períodos, eles não são conectados uns aos outros. Então, não se cria um fluxo de ideias, não se cria uma progressão textual. Então, esses operadores argumentativos são fundamentais para a gente estabelecer a conexão entre as ideias. Tá? Então, quando a gente está falando de coesão, a gente está falando de estrutura do texto. Por isso que a gente precisa desses marcadores para evidenciar as relações que a gente quer estabelecer dentro do texto. Eu lembro até de um exemplo que a gente colocou na última aula de elementos de coesão nos textos, que é o exemplo de Brasília, né? Brasília é uma cidade muito bonita. Brasília tem mais de 2 milhões de habitantes. Brasília fica no Planalto Central. Então, quando a gente coloca Brasília, 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 a gente perde essa conexão entre as frases. E aí, o que a gente utiliza? Os elementos, que são essas pecinhas. Então, Brasília é uma cidade muito bonita. Essa cidade, né, possui mais de 2 milhões de habitantes. A capital do Brasil fica no Planalto Central. São estratégias que a gente utiliza no texto para o texto ficar mais fluido, não ficar repetitivo e ficar atraente para o leitor, tanto do ponto de vista do sentido, também do ponto de vista da sintaxe.
Beleza? Isso. E os efeitos do uso dos operadores argumentativos. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, é só levantar a mão ou chamar. Ou O que é escrever no chat sintaxe? também. Olha, Anabel, boa pergunta. Sintaxe é uma palavra que diz respeito à organização das estruturas, tá? Então, é a relação entre as funções das palavras no texto. Então, por exemplo, nós temos a morfologia, que vai falar da identidade da palavra em si. Então, o seu nome Anabel é um substantivo, certo? Ele dá nome a um ser. Anabel está na aula. Esse verbo estar está indicando, né, um acontecimento, né? É um estado, você está na aula. Então, é um verbo. O verbo tem essas indicações de estados, ações, né, marcados num período temporal. As conjunções são pecinhas que a gente utiliza para ligar orações ou outras palavras entre si, as preposições também. Isso está no campo da morfologia. A sintaxe é a relação das palavras. Então, se eu digo, por exemplo, a professora Mirceia está dando aula. A professora Mirceia vai ser o sujeito, né? E aí está dando aula vai ser o predicado. Essa é a primeira separação que a sintaxe faz. Dentro de a professora Mirceia, a gente tem os adjuntos adnominais que se relacionam com o núcleo do sujeito. Também é uma relação estabelecida pela sintaxe. Então, a sintaxe é a ciência que vai fazer o estudo dessas relações das palavras com as funções delas na frase e as funções entre si. Ficou claro? Vocês estudaram sintaxe já há muito, 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 muito tempo. Mas é isso. Lembra de sintaxe, lembra de sujeito, predicado, sujeito, verbo transitivo direto, objeto. Quando a gente vai trabalhar na parte de gramática, a gente vai voltar nessa questão da relação da sintaxe. Mas é isso, a sintaxe vai ser a estrutura, né, que a gente vai ter para construir orações. E aí cada palavra vai desenvolver, vai exercer uma determinada função. A sintaxe vai estudar as funções que a palavra desempenhou, né? As palavras vão desempenhar em cada oração. Beleza, então vamos continuar. E por que utilizar operadores? Qual que é o efeito que isso vai trazer para a gente nos textos? Primeiro, melhora na coesão textual. Os operadores argumentativos auxiliam na parte gramatical, fazendo com que seu texto apresente encadeamento sintático adequado. Lá, quando vocês fizerem a prova do Enem, vocês vão ver que tem uma competência que é a competência 1, que é relacionada à sintaxe, né? A organização da parte sintática do texto. E aí a gente vê que alguns textos, eles ficam igual aquele que eu falei, do Brasília. Brasília é isso, Brasília é aquilo, Brasília é aquilo. Não tem uma fluidez, não tem um elemento de coesão, fica simplesmente as frases muito destacadas umas das outras. Com os operadores argumentativos, a gente vai melhorar essa ligação entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro. Isso, em relação à competência 1, aí qual o outro problema também da gente não utilizar os operadores argumentativos? O nível sintático fica muito baixo, porque as orações vão ser sempre de período simples, né? Então a gente vai ter um domínio mediano, né, da estrutura linguística. Quando a gente passa a utilizar esses elementos coesivos, a gente aumenta a complexidade das orações e, por consequência, a gente aumenta a nota também, né? E uma coisa interessante de falar também, olha, na fala nós usamos esses elementos o tempo todo, né? É natural da nossa fala, da nossa conversação, a gente encadear o nosso pensamento com ações posteriores e tudo mais. O que a gente precisa fazer é tomar consciência disso para aplicar no texto. Mas se eu pedir para vocês agora escreverem um texto contando uma história, naturalmente vocês vão conseguir fazer alguns encadeamentos. Fora alguma pessoa, né, que tenha muita dificuldade, assim, com a parte escrita, e eu digo assim, dificuldade já de ter um problema, né, neurológico e tal. Normalmente as pessoas que falam, que conversam, elas conseguem fazer esses encadeamentos. Isso porque a sintaxe, ela já é algo inato do ser humano.
nasce com a gente, tá? E aí a gente só vai desenvolvendo cada vez mais. E na escola, nosso objetivo é só conhecer melhor e usar melhor esses elementos de uma maneira adequada. Então, também acontece uma melhora na coerência textual, faz com que as ideias do seu texto sejam apresentadas de maneira lógica, de maneira coerente. A palavra coerente, pessoal, ela é muito legal, porque ela quer dizer que faz sentido. As coisas precisam fazer sentido, tá? No seu texto. E às vezes a gente coloca as coisas de uma maneira que não faz sentido, tá? A gente não consegue conectar uma ideia na outra de maneira a transmitir a intenção que a gente quer. Então, entre o texto escrito e o texto pensado na nossa cabeça, existe esse momento de escrever. Quando você vai escrever um texto e você não tem uma ideia legal desses elementos de coesão e de coerência, dos operadores argumentativos, você às vezes não consegue expressar a ideia da forma como você pensou. Por isso que a gente precisa conhecer isso. Uma coisa que acontece muito comumente nos textos, que são escritos sem coerência, é quando a gente trabalha as relações de causa e consequência. Muitas vezes as pessoas não sabem colocar a causa ou a consequência. E aí elas acabam fazendo uma inversão, coloca primeiro a consequência, depois a causa. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Misséia? Não exatamente sobre a causa e consequência, mas dessa relação mesmo de como que o elemento coesivo é fundamental também para estabelecer a coerência. Porque se a gente coloca algum elemento coesivo inadequadamente, eu mudo o sentido do meu texto. Então, se eu mudo o sentido, eu posso deixar aquele texto incoerente, né? Porque não vai ter uma lógica, ele não vai seguir mais a mesma lógica. Não lembro se você aborda isso depois, mas é um dos exemplos clássicos é o contudo, que muita gente utiliza na conclusão, né? Porque parece, né, que é contudo, parece que são duas palavras, mas é uma palavra só, que é um elemento coesivo que traz a ideia de oposição. E aí, quando a pessoa coloca lá na conclusão, né, contudo, no sentido de concluir, ela está negando todo o texto. Então, perde a lógica. Exatamente. E muita gente ainda faz a outra, né? Que é com separado do tudo, né? E ainda Sim. fica mais complicado ainda. Ainda erra a grafia, né? Ainda erra a grafia. Então, mas isso vai ficar bem claro para vocês que a gente vai trazer vários exemplos, tá, pessoal? E por último, a organização é a apresentação dos argumentos. Um argumento bem apresentado traz exemplos, comparações, relações de causa e consequência, entre várias outras possibilidades de estratégia. Os operadores é que vão fazer você trabalhar determinada estratégia. Então, para cada estratégia, você vai usar um grupo de operadores que você escolher para apresentar suas ideias, tá? Então, a função do operador é indicar qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizado pelo autor. Por esse motivo, na hora de escolher um conectivo para evidenciar tais relações, é necessário atentar-se ao sentido desejado, para que a intenção do autor seja colocada de forma correta. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Beleza. Então, vamos passar. Nós vamos desenvolver nessa aula basicamente dois tipos de operadores. Os operadores para dentro do uso dos parágrafos, tá? E os operadores que conectam os parágrafos entre si, dando a ideia de coerência e de coesão. A gente vai chamar algumas vezes na aula de operadores intraparágrafos ou operadores entre parágrafos. Tudo bem? Existem vários tipos de operadores argumentativos, tá? Inúmeros. Nós vamos trabalhar com vocês alguns hoje, só para que vocês tenham em mente sempre esses operadores. E aí eu posso disponibilizar para vocês esse slide em PDF, para depois vocês assistirem, né? Para escreverem. Mas é muito escrito, né? Para ter o registro. Isso. Mas é muito fácil encontrar essa lista de operadores na internet, tá? É só você digitar operadores argumentativos e vários sites vão te trazer essa lista. Mas olha só, operadores de oposição.
mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, se não, embora, né? O embora, mesmo sendo uma conjunção concessiva, ele estabelece essa relação de oposição também, ainda que, mesmo que, todos esses trazem essa ideia de oposição. A adição, e nem, também, não só, mas também, mais ainda, como também, ademais. E aqui nós vamos ter uma lista muito grande desses operadores que vocês podem utilizar no texto. Então, eu recomendo que quando vocês forem escrever, deem uma olhada sempre nesses modelos aqui, para vocês conseguirem pescar a ideia correta, tá? Conclusão, logo, portanto, né? Explicação, pois, porquê, porquanto. Conformidade, conforme, segundo, consoante. De marcação temporal, a princípio, na mesma época, anteriormente, posteriormente, agora. Ainda tem mais. Tem mais? Você quer falar alguma coisa? Não, eu posso falar depois. Que eu Beleza, quero falar do geral, assim. tá joia. Os de finalidade, a fim de que, para que, tá? E é muito importante, por exemplo, na conclusão, vocês terem o uso de um desse de finalidade, quando a gente for falar da redação do Enem, porque uma das características da conclusão que o Enem pede, que é uma proposta de intervenção, tem que ter a finalidade, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nesses aqui. Esses de consequência, que se você sabe dominar bem esse de consequência, você consegue relacionar a causa e a consequência na ordem correta, né? Você precisa pensar um pouquinho o que causou esse problema e qual que é a consequência. O operador vai te ajudar a fazer essa conexão. O de alternância, e aí sempre marcando, pessoal, esses de alternância, utilizando os dois, tá? Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ora você faz isso, ora você faz aquilo. Seja isso, seja aquilo. Quer aconteça isso, quer aconteça aquilo. O de alternância, ele tem uma coisa chamada paralelismo sintático, que é essa questão de você manter os dois, tanto uma coisa quanto a outra. Isso também vai aparecer no de comparação, mais que, menos que, tão quanto, ou seja, ele é tão bonito quanto o amigo, né? Ele é tão importante, esse presente foi tão importante quanto o que eu ganhei ano passado. Então, assim, esses de comparação também vão manter, de certa forma, essa estrutura de paralelismo quando vier com esses dois termos. Mas também pode comparar simplesmente com como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira, fica muito bom também. Os de proporção, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, são formas de você indicar proporção na construção do seu texto. E aqui, por último, eu coloquei os de condição. Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo, a menos que, a não ser que, sem que, e uma vez que. Misséia, pode falar. Então, o que eu queria falar para vocês é que assim, não é para a gente decorar, pegar a lista e ficar decorando um por um. Isso a gente vai aprendendo na prática. Então, o que a gente precisa fazer? Durante a escrita de vocês, quando vocês forem produzir um texto, tentar colocar, encaixar diferentes operadores argumentativos. Né? Então, você vai colocar ali uma conjunção diferente, um outro termo diferente que você não está acostumado a usar para ir treinando. Então, com o tempo, você vai se apropriando dessa lista e vai deixando o seu texto mais rico. Como a gente está mencionando muito o Enem, e a gente fala porque é importante vocês também estarem preparados para as avaliações externas e não só as nossas aulas, né? A gente está, afinal de contas, preparando vocês para o mundo. No Enem, a gente vai ter 5 itens de avaliação. Então, o professor Mossi já mencionou a questão da sintaxe, mas a gente ainda tem a questão da competência 4, que é focado exclusivamente no uso da coesão, né? Como você vai utilizar esses operadores argumentativos no seu texto. E uma das coisas que é observado é se você consegue trazer um repertório de elementos
grande. Então, se você consegue variar os seus elementos. Porque se você só repete o mais e o porquê, o seu texto ele fica repetitivo, ele fica mais pobre. Quando você começa a mesclar com outros elementos coesivos, vai aumentando a complexidade, o seu texto fica mais claro, as relações entre as ideias são mais evidentes e o seu texto fica mais sólido, fica mais bem construído. Então, tem uma competência todinha só para olhar se você está utilizando esses operadores. Joia, muito bom. Pessoal, beleza, aí vocês, professor, mas é muita coisa para a gente lembrar, é muita coisa. Tá, primeira coisa que eu quero falar, vocês sabem utilizar isso na fala normalmente. O que a gente vai fazer agora é um upgrade, tá? Para que vocês possam, no texto, começar a lembrar disso. Professor, mas a gente, nossa, isso foi tão rápido, a gente não vai conseguir pensar. Mas olha o que a gente preparou para vocês. Nós vamos trabalhar na aula de hoje com os operadores nos textos. E aí eu trouxe 3 textos do Enem, nota 1000, para que vocês possam ver como que isso vai ser construído. Então, antes da gente começar o texto, vou só mostrar para vocês como é que está o texto. Tá vendo que eles estão marcados com verde, azul e vermelho? Os verdes vão ser os operadores dentro dos parágrafos, tá? São para conectar as ideias dentro do parágrafo. Os vermelhos, a gente vai colocar os operadores entre os parágrafos, para unir um parágrafo e o outro. E o azul é para a gente resgatar a nossa última aula, né, de tópico frasal, que vai fazer a apresentação dos argumentos dentro do texto. Então, assim, como que ele escolheu, ou ela escolheu para fazer a apresentação dos argumentos dentro do texto. Não apareceu a imagenzinha aqui, que pena, tá? Mas era um livrinho aqui, só para dar uma embelezada. Então vamos lá, pessoal. Eu quero que nesse momento, se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me interrompam, perguntem, porque a ideia aqui agora da aula é a gente analisar junto. Tá, Mircea? Você também, eu vou estar com a tela aberta aqui, você pode me interromper, tudo bem? Tudo bem, agora eu não vou te interromper muito não, pode ir falando. Tá bom. Pessoal, então, esse texto aqui é de 2013, o título, o tema da redação era os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. A autora é a Bianca Hatz, e o título é O Inferno São os Outros. O título no Enem é dispensável, tá? Não precisa, mas ela colocou e eu achei massa. Vamos lá, então. Com base nos 2 signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a Lei Seca, objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Esse lei seca aqui era para ter uma vírgula, tá, pessoal? Isso daí que deve ter tido problema na digitação. Vou ler parágrafo por parágrafo. Pode ter sido do participante mesmo, né? Porque com a nota 1000 ele pode ter até 2 desvios, né? Então pode ser um dos desvios. Tá. Então, olha só. Vamos analisar esse parágrafo. Primeiro aqui a gente viu que tem o com base. Com base, pessoal, ele é um operador que resgata para a gente essa ideia de existem 2 signos opostos, né? Então, assim, existe um resgate de alguma informação anterior. Com base nisso, nós temos signos opostos, né? Que são liberdade e responsabilidade. São esses 2 signos opostos. Depois a gente vai ter no Brasil, que é um operador argumentativo que vai dar a ideia de localidade, né? Então, assim, uma localização espacial no Brasil, não é em qualquer lugar, é no Brasil. Aí ele vem com a ideia central do parágrafo, que é o tópico frasal. Muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial de sua responsabilidade. Aí, mais uma vez, ó, analisando tal problema e suas consequências, ou seja, esse analisando, ele é da mesma origem do com base. Com base em tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando um menor número de acidentes de trânsito.
Então, a gente vê aqui que esse parágrafo ele tem uma ideia central, e para unir o resto da escrita, ele utilizou peças que vão fazendo a conexão entre os termos. Mircea, quer comentar alguma coisa desse? Pronto, agora eu acho que dá para comentar. É, então, aqui a gente vê que no primeiro parágrafo, a gente só é possível estabelecer não, utilizar operadores argumentativos intraparágrafos. Por quê? Porque ele é o primeiro. Então, não tem como ele fazer relação com outro parágrafo, né? Porque é ele que está começando. Então, esses marcadores que o professor Moacir, mesmo com base que está iniciando o parágrafo, ele é considerado intraparágrafo, porque ele estabelece a relação com as ideias dentro do próprio parágrafo. Ele não estabelece relação com o parágrafo seguinte, não tem como fazer isso. A gente estabelece a relação com o parágrafo anterior, tá? Então, como ele é o primeiro, não tem como fazer essa relação. Beleza. Olha aqui, pessoal, agora já no segundo. Primeiramente. Esse primeiramente, ele é utilizado para dar uma ideia de ordem na apresentação dos argumentos, tá? Então eu vou ler esse parágrafo aqui. Primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Então, como eu falei, o primeiro aqui é o primeiramente, vai dar uma ideia de enumeração dos argumentos. Então, ela já está mostrando para o leitor que, além desse argumento, vão vir outros, tá? E esse é o primeiro. A gente vê a ideia principal destacada aqui de azul, né, que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática. Então já está acontecendo. Aí, além dessa medida, olha só, ele cita outra coisa. Além da implantação, esse além, ele vai dar uma ideia também de outros argumentos sendo mostrados. Então, além é um de adição, né? Milhares de etilômetros foram adquiridos. E, de maneira geral, ou seja, ele também está utilizando aqui como operador uma forma de dizer que, de uma forma genérica, né, genericidade a gente pode chamar, a fiscalização ocorre corretamente. De uma maneira geral, isso está acontecendo bem. Esse operador a gente poderia classificá-lo como de genericidade. É uma coisa que eu nem coloquei lá para vocês, é só para dar uma ideia de geral, tá? Mircea, quer comentar alguma coisa sobre esse? Quero. Então, aqui a gente já vê que tem os dois tipos, o intraparágrafo, que é esse de verdinho, e o interparágrafo, que é esse de vermelhinho. Então, é legal a gente começar o segundo parágrafo já com um operador argumentativo, porque ele vai estabelecer uma ordem de prioridades nos argumentos. Então, a combinação desse primeiramente com esse de maneira geral é muito interessante. Por quê? Porque eu tenho uma ideia primeira, né? Primeiramente, então eu quero começar por isso. Por que eu vou começar por isso? Porque ela é a ideia mais geral. Então, fazer do geral ao mais específico é uma forma da gente organizar o texto que fica muito legal, fica fluido, traz uma progressão interessante para o texto. Era isso. Beleza. Joia. Olha só, pessoal, continuando. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização. E com dados do DataSUS, aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes, desde a implantação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Vamos lá. Primeira coisa, ele começa o texto de acordo com uma pesquisa feita, né? Eu acho que esse operador aqui, ele é mais um intraparágrafo mesmo, né? Eu coloquei aqui de vermelho, mas eu acho que Foi na empolgação, né? foi na De marcar porque ele empolgação, começou. Eu acho que ele é um intraparágrafo, porque ele Isso, faz uma isso mesmo. ideia de uma pesquisa feita pelo IBPS, então ele retoma um elemento que vai, como é que eu posso dizer, legitimar o dado que ele vai apresentar
porque ele faz um de acordo com esse IBPS. O dado é: o Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros. De acordo, né, ou seja, ele está validando essa informação, fazendo a relação com o IBPS. Da mesma forma, ele utiliza esse com aqui, ó, para fazer com dados do DataSUS. Então, esse com, ele não repetiu o de acordo com, ele utilizou só o com e fez a mesma relação de legitimação. Aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes. E aí utiliza outro, desde, que é um marcador temporal, desde a implantação da lei. Ele podia não ter colocado essa informação, mas quando ele opta por utilizar o desde, ele está marcando temporalmente. E aí, desse tempo até aqui, a gente teve uma melhora, né, uma redução aí no número de acidentes. Tá? Pela interpretação, ou seja, por meio da interpretação dos índices, também é um operador argumentativo, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema. Embora, olha aqui um operador de contrariedade, né? De adversidade. Embora a média da redução das vítimas ainda esteja abaixo. Então, aqui a gente tem vários. Pode falar, Mercedes. Eu quero comentar uma coisa desse parágrafo e quero comentar uma coisa que a Anabel escreveu também no chat. Aqui também tem, aqui a gente está, como a gente está trabalhando com a palavra específica, né, com os operadores argumentativos, o professor Moacir não destacou, mas lá quando a gente trabalhou com a coesão, a gente mostrou também essa questão da retomada. Então, para não repetir os dados, que já ele utilizou 2 vezes, ele coloca a interpretação dos índices, né? Então, essa palavra índice é um sinônimo que ele vai utilizar para não repetir uma palavra. Isso. E também é uma outra forma da gente trabalhar a coesão. Como hoje a gente está trabalhando especificamente com os operadores argumentativos, então ele não destacou ali no texto. Mas eu queria chamar a atenção de vocês também sobre esse ponto, já que a gente está trabalhando com a coesão como um todo, né? Muito bom. Aí só falar aqui que a Anabel comentou, que ela escreveu esse negócio de genericidade, precisa tomar cuidado, né? Sim, precisa. O que é interessante a gente fazer? É interessante a gente fazer um cenário, um panorama, que é aquela questão ampla, e não tomar como se isso fosse verdade para todo mundo. Então, por isso que ele faz essa marcação. De maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Aí, depois, ele apresenta os dados específicos. Né, na maior parte, legal isso. Então, agora a gente trabalha a parte específica. O importante é isso, não estereotipar, não colocar como uma verdade absoluta, e sim como uma gradação, que a gente vai do campo mais amplo para o mais específico. E eu acho que é muito inteligente aqui nesse texto o uso desse de uma maneira geral, em relação ao que muita gente utiliza. Muita gente gosta de utilizar a maioria, né? Uhum. A minoria. Pessoal, quando a gente fala de a maioria, a gente está falando de 50% mais um. Quando a gente fala de minoria, a gente está falando de 50% menos um. Isso é estatístico, tá? Quando a gente utiliza de uma maneira geral, a gente não se compromete com esse dado estatístico. Então, você pode colocar de uma maneira geral. Eu acho que vocês podem sempre optar por apresentar, a não ser que vocês tenham os dados, né? Ele pode colocar aqui embaixo, né? 97% da população, 6,2%. Isso. Aí sim, ele pode falar que a maioria da população aprova, que é a maioria quase absoluta. Agora, quando a gente está ali escrevendo um texto, a gente não tem certeza dessa porcentagem, de uma maneira geral, cai muito bem. Beleza? Alguém tinha levantado a mão, mas sumiu já daqui. Ainda quer falar ou apertou sem querer? Eu vou continuar, então. E aí sim, chegamos no último parágrafo. Conclui-se, então, que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um copo
ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir de sua liberdade, e, de quebra, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Vamos lá. Agora sim, a gente tem aqui no começo do parágrafo um operador entre parágrafos, que é esse conclui-se então, né? Que é uma forma de você dar essa ideia de conclusão. Então você mostra dentro do seu texto. Ó, ele começou mostrando aqui primeiramente e agora ele está mostrando que ele está concluindo. Conclui-se então que a parte mais difícil já está feita. Olha que legal. O uso dos dois pontos aqui também pode ser visto como um operador argumentativo, que ele vai apresentar agora o resumo da ideia total que ele apresentou no texto. Então, as pessoas estão conscientizadas do problema. Isso é o resumo do que ele está falando. Então, o uso de dois pontos aqui foi para colocar essa frase resumptiva, tá? Aí, o que eu falei, ó, agora, nesse exato momento, já que já aconteceram, né, a parte mais difícil já está feita, agora, então, um operador argumentativo que faz uma marcação temporal, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como, aí um comparativo, um indicador, né, a repulsão magnética implantada em um copo ao beber e dirigir no Rio de Janeiro, né, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que, ou seja, esse para que é uma finalidade, né, e aí aqui a gente vê o uso desse operador. Assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixa de ser os outros, os quais não sabem usufruir de sua liberdade. E aí, assim, esse i de quebra, ele é uma adição. Eu não gosto, tá, pessoal, desse de quebra. Eu acho ele informal, né? Tá? Mas é uma redação nota 1000, né? Eu acho que não houve penalidade por conta disso. Mas eu colocaria somente e se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Eu acho que se você se priva de utilizar um vocabulário corriqueiro, um vocabulário muito ligado à oralidade, você ganha na sua escrita. Então, eu acho que esse de quebra que ele passou muito, né, muito suave nessa análise aqui. Se fosse eu utilizando, isso ia me chamar a atenção para pelo menos dar mais uma lida no texto. Uma outra forma que você poderia colocar, se você quiser fazer essa marcação, é utilizar por consequência. E, por consequência, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Porque aí a gente vai ter um marcador argumentativo, mas um marcador formal, né? Isso. Ok? A Mariane concordou que ficou meio esquisito. Eu não gostei, não. Eu achei, assim, muito informal. Tá? Eu sou chato com isso. Pessoal, como é que estamos de tempo aqui? Tem 15 minutos de aula. Eu tenho uma dúvida. Opa, pode falar. Anabel. Esse dois pontos aí, ele poderia ser substituído por um ponto e vírgula? Não, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, o dois pontos, ele está fazendo ele está introduzindo um aposto resumptivo. O que é esse aposto resumptivo? Ele está trazendo um resumo daquilo que ele estava falando antes. Então, o dois pontos vai abrir isso daí. O ponto e vírgula, ele tem função bem específica, assim, muito específica dentro da sintaxe, né? Então, ele não vai caber em qualquer lugar, tá? E aí, o que eu gosto de olhar para o dois pontos, o dois pontos, ele tem esse sentido de trazer uma outra informação relacionada com a primeira, como o professor Mossi estava explicando, a questão do resumo. Pode ser o resumo, pode ser uma explicação que ele vai abordar. Então, ele traz um sentido, ele traz um significado. Por isso que ele só funciona, por isso que só o dois pontos funciona como elemento coesivo, porque ele tem sentido, ele é carregado de sentido também, diferente de uma vírgula. A vírgula ela não traz um sentido. Ela está ali para separar alguns elementos sintáticos e só. Eu vou fazer, então, eu separei 3 textos, a gente faz mais um, né, Miceia?
É que que dá agora tempo só de... tem mais 10 minutos. Escolhe aí o melhor que você Tá, acha. vou para esse daqui então. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, da Amanda Carvalho Maia Castro. Ela optou por não utilizar título, ok? Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Pessoal, eu gostei muito desse texto, e aí esse primeiro parágrafo ele traz muito bem uma ideia de você trazer essa representação por meio dos dados, né? Então, olha só, o tópico frasal dela: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. De acordo com, ou seja, agora ela vai legitimar essa informação. De acordo com o mapa da violência de 2012, olha que bonitinho. O número de mortes por essa causa aumentou 230% no período de 1980 a 2010. Quem que vai rebater um argumento tão bem montado como esse? Né? Um tópico frasal constituído com um dado muito bem colocado. Aí ela vai continuar o desenvolvimento. Além da física, ou seja, um argumento de adição, o balanço mostrou que 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses, ou seja, especificando que dentro desse escopo tem a violência psicológica também. Nesse âmbito, ou seja, nesse escopo, nesse sentido, dentro disso que ela está falando, pode-se analisar que essa problemática persiste. Por quê? Por ter raízes históricas e ideológicas. E olha que legal, aqui nesse parágrafo, quando ela coloca raízes históricas e ideológicas, ela já abre a possibilidade de trazer dois argumentos, um defendendo as raízes históricas e um defendendo as raízes ideológicas. Beleza, Mirceia? Aí eu quero falar aqui que ela utilizou nessa introdução o mesmo que o outro candidato tinha feito. A questão de trazer o campo mais aberto, mais genérico e especificando. Então, ela trouxe a questão do mapa da violência, né, do aumento significativo. Então, aumentou, aliás, o mapa ela fala da morte, né? Ela fala que a violência aumenta nas últimas décadas e depois ela vai especificando. Aí ela fala do número de mortes e ela fala dos tipos de violência, né? Que tem a violência física, mas tem a violência psicológica. Então, ela vai especificando. Então, mesmo sem fazer aquele marcador de maneira geral, né? Ela está fazendo a mesma estratégia, que é partir do amplo para o específico. Beleza. Segundo parágrafo. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Já vem de cara aqui soltando o tópico frasal dela, né? O Brasil não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso, pessoal, é um pronome que retoma anaforicamente toda essa frase, né? E isso, ou seja, o fato de o Brasil não ter conseguido se desprender das amarras se dá por quê? Operador explicativo. Ainda no século XXI, mais um operador aqui que eu nem coloquei, mas indica marcação temporal. Existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres. Aí ela utiliza outra aqui, ó, contrariando a célebre frase, ou seja, vai dar uma oposição. Frase de Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, mais uma vez, ela faz um uso aqui mais genérico, não se compromete, mas coloca, né, porque como é uma coisa muito fácil da gente perceber, porque realmente no Brasil, em grande parte, né, o Brasil ainda é machista, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente, mais um operador de seu convívio social.
capaz de construir um ser como mulher livre. Dessa forma, ou seja, observando tudo isso que está sendo falado antes, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados. Porque, né, um explicativo, um pois explicativo, estavam dentro da construção social advinda da ditadura do patriarcado. Consequentemente, olha que legal, ela mostrou a causa e agora ela vai mostrar a consequência. Consequentemente, a punição para esse tipo de agressão é dificultada pelos traços culturais existentes e, assim, ou seja, explicativo dessa forma, a liberdade para o ato é aumentada. Mirceia? Não, vou falar só rapidinho. Tá vendo que a quantidade de operadores que ela utiliza nesse parágrafo, se a gente retirasse todos eles, a gente ia ter um texto bem mais pobre, porque a gente não ia conseguir perceber as relações que uma oração tem com a outra, né? Então, ela constrói muito bem, dentro de um mesmo parágrafo, ela apresenta, deixa eu começar de novo, que eu gaguejei. Em um parágrafo, ela reproduz a mesma estrutura do texto como um todo. Ela faz uma introdução com tópico frasal, apresenta um argumento de causa e apresenta a conclusão, que é a consequência. Então, ela faz uma progressão dentro do próprio parágrafo. Tá? Então, é muito legal o que ela está trazendo aí nesse texto. Eu destacaria, pessoal, nesse parágrafo, os operadores. Isso se dá porque, onde ela começa explicando, depois ela coloca dessa forma, onde ela retoma a explicação dada, e o consequentemente, que ela mostra a consequência daquilo que ela falou. Os outros que ela utilizou também são muito bons, mas você percebe uma coluna vertebral no argumento dela. Ela explica o porquê do tópico frasal, depois ela explica essa explicação, né? Ela dá uma síntese. Dessa forma, os comportamentos violentos contra a mulher são naturalizados, e lá ela mostra a consequência desses comportamentos naturalizados. É porque a punição a liberdade para o ato é aumentada, né? Porque a punição para isso é dificultada pelos traços culturais existentes. Então, o machismo ele acaba dificultando a punição. Então, tem uma estrutura bem formada. Então, a utilização dos operadores é que vai fazer esse encadeamento das frases se tornar um argumento completo. Vou para o próximo. Além disso, já há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Isso ocorre porque a ideologia da superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse viés, as mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos e a serem recatadas. Dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual o sexo feminino tem medo de se expressar por estar sob constante ameaça de sofrer violência física ou psicológica de seu progenitor ou companheiro. Por conseguinte, o número de casos de violência contra a mulher reportados às autoridades é baixíssimo, inclusive os de reincidência. Olha só cara, que parágrafo bem escrito, achei muito legal. Além disso, então, ela já está conectando com a ideia do parágrafo anterior. Além disso, há o estigma do machismo na sociedade brasileira. Ela vai falar sobre isso nesse parágrafo. Isso é o tópico frasal dela. O isso retoma o estigma do machismo, tá? Então, é um pronome que é um operador argumentativo que vai colocar nessa nova frase toda a ideia da frase anterior. Isso ocorre porque aqui ela vai explicar por que isso ocorre. A ideologia da superioridade do gênero masculino reflete no cotidiano dos brasileiros. Nesse sentido, ou seja, nesse viés, é uma variação nesse sentido, nesse contexto, nesse âmbito. As mulheres são objetificadas e vistas apenas como fonte de prazer para o homem. E, aqui mais um de adição, e são ensinadas desde cedo a se submeterem aos mesmos serem recatadas. Olha só, dessa maneira, é do mesmo campo de nesse viés, de dessa forma, mas ela soube variar os usos, tá vendo?
Então, dessa maneira, constrói-se uma cultura do medo, na qual também ele retoma a ideia anterior, tá? Na qual o quê? Uma cultura do medo. Nessa cultura, o sexo feminino tem medo de se expressar indica a explicação, está sob constante ameaça de sofrer violência física. Por conseguinte, mais uma vez ela mostra a consequência. Então, olha que interessante, ela tem um modus operandi no texto dela. No primeiro parágrafo aqui, ela colocou uma consequência, e aqui ela colocou por conseguinte. Ela utilizou duas consequências e não repetiu o operador argumentativo, o que torna o texto dela muito rico. E vocês viram que ela trabalhou ali no texto. O professor Moacir já deu spoiler lá, né, que quando ela fala essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas, foi exatamente isso que ela trabalhou no texto. Então, ela já definiu o roteiro que ela ia atuar. Então, no segundo parágrafo, ela trabalha as questões históricas, né, então ela retoma o século XXI com a questão da mulher, né? Ela retoma a questão histórica mesmo, inclusive reforçando com a Simone de Beauvoir. E no segundo momento, né, que é o terceiro parágrafo, ela aborda mais as questões ideológicas, né? Que aí ela fala da questão do machismo, né? O machismo em si, não simplesmente como um fator temporal. Então, ela já estabeleceu o roteiro que ela ia trabalhar. Então, a gente consegue ver que esse texto foi pensado para ser escrito. Ele não foi feito na doida, vou aqui escrevendo aqui de qualquer jeito. Ele foi estruturado, foi planejado. Joia. Pode Então, finalizar. joia. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Só para a gente terminar, então, vamos lá. Pode-se perceber, portanto, ou seja, de conclusão, portanto, as raízes históricas e ideológicas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Aqui ela vai encerrar o texto e aí ela mostra, olha só, pessoal, eu mostrei isso daqui. Pode-se perceber, então, por causa de tudo isso que eu falei, que essas raízes históricas e ideológicas dificultam a erradicação da mulher. Aí ela vai vir aqui com a finalidade. Para que essa erradicação seja possível, é necessário que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e, aqui indicando uma contrariedade, né, passe a usá-la para difundir para campanhas governamentais com o objetivo, ou seja, finalidade, para a denúncia da agressão contra o sexo feminino. Ademais, ou seja, além disso, ela variou aqui também, é preciso que o Poder Legislativo crie um projeto também aqui, finalidade, para aumentar a punição de agressores, para que seja possível diminuir a reincidência. Quem sabe, assim, o fim da violência contra a mulher deixe de ser uma utopia para o Brasil. Esse, assim, ele também é conclusivo, tá, pessoal? Então, quem sabe, assim, ficou com ideia de conclusão. Miceia? Então, aí ele começa aí de novo com um... Aí tem esse, portanto, que ele está no meio, né, do texto. Ele já tem algumas palavrinhas antes, mas ele funciona como um operador entre os parágrafos, porque ele vai estabelecer relação com tudo que ela falou antes, tá? Então, às vezes, esse operador entre os parágrafos pode vir assim, depois de 2, 3 palavras, porque ele vai estabelecer essa relação. Tá? E aí, como o professor Moacir tinha falado antes, a questão da finalidade é muito recorrente na conclusão, porque quando a gente vai apresentar aquela proposta de intervenção para solucionar o problema, e aí daí que ela utiliza o para e o para quê, né, para poder diversificar o uso do coesivo. Pronto. Beleza, pessoal? Conseguiram observar os operadores? Ficou claro? É uma coisa, pessoal, que a gente vai caminhando junto, tá? A gente vai aos poucos aprendendo a usar, mas eu acho que nessa aula, o que a gente mais quis fazer para vocês era mostrar como que é importante saber utilizar esses operadores. Espero que a gente tenha conseguido passar isso para vocês. A gente já está terminando, tá, Kelvin? Então, ficamos felizes por vocês estarem aqui com a gente
e estamos à disposição para a gente continuar esse trabalho. Esse trabalho vai continuar com vocês durante o segundo bimestre, tá, pessoal? A gente vai trabalhar basicamente com essa questão da escrita nas aulas de redação. Tudo bem? Missaia, pode encerrar. Então, pessoal, obrigada. Quem ainda não assistiu os vídeos, assistam, porque aí vai ajudar vocês a entenderem melhor o que a gente falou hoje. E depois a gente vai disponibilizar esse material. Se tiverem dúvidas, podem fazer agora ou depois pode entrar em contato com a gente pela plataforma. Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e a gente se encontra por aí. Grande abraço.